Vitor, e dar aí, né, parabéns aí pela organização do evento. Estou trazendo o nosso grupo de pesquisa, né, que eu agradeço, né, Bruno, Daniel e Bernardo, são pesquisadores lá do Laboratório de Pesquisa da Engenharia da Segurança Proativa. Nós já temos artigos, temos trabalhos feitos nas empresas, então a gente vai fazer uma apresentação compacta, vou até marcar o tempo, tá, Vitor? Para não estourar muito, mas acho que vai ter um bom conteúdo, né? E vão ter também as 3 cortesias, né, Vitor, que a gente vai dar na capacitação inicial da ESP, né? Hoje, no grupo de WhatsApp, eu já disponibilizei também o e-book, né, dessa capacitação, e tem acesso livre, e hoje atingindo 5.000 leituras, né? Então, isso aí realmente é um número expressivo, né? Então, é isso aí, Vitor. Vamos lá. Como a gente fechou aí o roteiro, você pode entrar e a gente vai em frente aí com as perguntas, né, e seguindo aí que a gente fechou, Vitor. Tinha uma apresentação aqui, mas saiu aqui do meu radar aqui. Alguém tirou? Entrou, Vitor. Entrou. Não, tô falando. Tinha uma apresentação aqui para mim. Essa apresentação sumiu. Daniel, depois coloca então de novo aí a apresentação, que é a última parte. Vai ser a última pergunta do Daniel. Então beleza. Eu vou colocar quando chegar lá, eu coloco. Não, beleza. Então, galera, a intenção aqui, a gente está apresentando além do Washington, né? Todo o pessoal do laboratório de pesquisa do grupo de engenharia de segurança proativa, né? O Washington aí, eu vou deixar você se apresentar, né? Mas ele é o fundador e coordenador desse grupo de engenharia proativa, né? É um método brasileiro para prevenção de grandes tragédias, onde eles buscam desenvolver, identificar, eliminar as fragilidades, né, baseado em acidentes maiores, tá? Então vai ter o Bruno Viana. Cadê, Bruno? Levanta a mão aí, Bruno. O Daniel aí também, e o Bernardo vai estar de apoio. Bernardo, o que eu falei? Bernardo, tá certo. Então tá bom. Então já basta trocar o Washington por Oswaldo, agora trocar Bernardo também é segurança, né? É sacanagem, né? E Washington, vamos lá. Afinal de contas, né? O que é o método brasileiro para prevenção de tragédias? Essa proposta, ela surgiu, né, na minha época do doutorado, né? Então, a grande pergunta, né, por que esses grandes acidentes acontecem e como a gente pode prevenir, né? Então, a gente estudou, né, e aí fazendo um pouco do link aí da apresentação anterior, né, então você vai fazendo uma trajetória profissional, né, técnico, supervisor, gerente, assessor. Então, nessa trajetória, a gente vai acumulando uma quantidade de conhecimento e junto com a formação acadêmica, que eu fiz várias pós-graduações, última foi o doutorado, eu busquei a gestão de riscos, né? Eu juntei várias áreas de conhecimento, a engenharia, a sociologia, a psicologia, né, a ergonomia, e aí essa junção da teoria com a prática, eu desenvolvi esse método, né, uma capacitação, né, que já está validada, né, é uma tese de doutorado que já está premiada, já está premiada no CREA, premiada com as melhores das teses da COP, já temos estudos de caso, né, o Bernardo, ele é engenheiro da Transpetro, mas ele foi aluno lá da engenharia da produção, que já são 4 anos que já está dando aula, então ele fez um curso, depois ele fez uma análise de estudo de caso lá do incêndio do Museu Histórico Nacional. O Daniel Lotto também, ele faz a capacitação desde o início, né, já fez vários artigos, né, e o Bruno é meu companheiro de trabalho na empresa que eu atualmente trabalho, na Fiocruz. A gente já fez a aplicação prática de estudo de caso, né, que são TAUs, né, então de forma inicial seria isso aí. Vitor. Maravilha, Washington. Deixa eu... Show. Agora, vamos ao que interessa também, né? Então, a gente já tem um cenário aí, né? Mas, afinal de contas, né? Como é que surgiu a engenharia de segurança proativa? Quais são esses desafios, né, da segurança
contemporânea, né, Oswaldo, que te... Olha, Oswaldo de novo. Pô, tá difícil, hein, Washington? Pô, vou ter que arrancar o Oswaldo da cabeça. Amanhã eu vou mandar mensagem pra ele. Dá uma lida, que você falou mesmo, tem que dar uma lida no cabeçalho aí, cara. Então, o que você pode falar dessa questão do método, desse desenvolvimento do método, né? E já trazendo já a segunda questão, que é como é que se desenvolveu esse conceito de fragilização da segurança, né? Interessante que nesse trabalho a gente vai amadurecendo alguns conceitos, né? Então, o erro humano, que já fala um pouquinho mais para frente, né? É a ponta do iceberg, que eu trago da gestão da qualidade, né? A segurança, que ela tem que ser uma questão que eu já estudo, né? E há alguns anos, né? A segurança tem que ser proativa, contemporânea, impulsionadora da organização, né? Que são conceitos que são legais. E aí eu faço um paralelo, porque assim, eu sou atualmente... estou como especialista na área de risco, mas eu já transitei em meio ambiente, em qualidade, então eu verifico a gestão da segurança fragilizada em relação às outras áreas. Então, por que tem essa fragilização, né? Então, eu acho que a falta dessa ligação, dessa teoria e prática, né, ela traz essa fragilização. Então, a gente tem que estudar profundamente essas teorias e depois validar essas práticas, né? Senão fica um discurso, né, filosófico, e como é que essas boas práticas elas são implementadas? Então, e aí os acidentes acontecem de forma recorrente, porque a fundamentação está fraca, né? Você não tem boas práticas. Essa questão desse discurso, né, de sensibilização da alta direção até o trabalhador, né, ela chega fragilizada e os investimentos não são feitos. Então, acho que a fragilização da segurança é uma das questões que eu estou trabalhando bastante, e a engenharia da segurança proativa, ela traz conceitos importantes que, às vezes, você não vai... Eu também sou técnico, engenheiro, você não aprende isso em escola, né? Tanto o Bernardo, né, ele fez o curso lá da formação lá na UFRJ, e são futuros gestores sendo preparados, né? Nessa foto do fundo aí, da minha tela, prevenir acidentes como o Challenger, como Fukushima, né, a explosão do porto de Beirute. E aí, hoje a gente estava discutindo o acidente da Voipaz, né? O que tem por detrás daquele acidente da Voipaz? Hoje eu fiquei umas 3, 4 horas acompanhando lá essas questões, né? Então, em breve, né, eu sou autor, né, do blog Prevenir Tragédias, da revista Proteção, eu vou estar soltando um artigo específico nessa temática. Então, a gente tem que ter essa visão e buscar diminuir essa fragilização. Maravilha. Prometo que eu não vou chamar de Oswaldo. E, assim, hoje a gente tem, né, a ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, né, várias auditorias, certificações, mas mesmo assim, mesmo com tantas metodologias e ferramentas, a gente continua tendo grandes acidentes. E, chefe, fala para mim, por que isso acontece? Aí são alguns conceitos também que eu desenvolvi, e a segurança, ela é construída sociotecnicamente. Então, você tem grandes organizações, né? A Boeing, né? Você teve a queda de um avião, né? Nada foi feito, alguns países pararam de voar com a Boeing, o 737 MAX, e só depois que caiu o segundo avião que se pararam todos. Como é que a Boeing, né, uma empresa top, né, não ouviu esses sinais? Então, não é só questão técnica. Então, você pode ter processo de auditorias, né, e o Bruno, né, participa lá da ISO 14001, né, traz grandes aprendizados para a gente, mas aquilo ali é uma base. Se você não verificar essa construção sociotécnica e essa ligação através de modelos e ter essa capacitação, as pressões dos gestores deixam isso em segundo plano. Então, é importante isso. As auditorias são importantes, né? Os procedimentos são importantes, a gestão é importante, mas se você não tiver esse feeling, né, que vocês estavam conversando até anteriormente, poxa, eu sou técnico, sou uma pessoa que estou no nível de técnico, vou passar para gestor. A pessoa foi preparada, né? Ela tem essas informações, então essa capacitação, essa formação, ela vai trazer
para você, que seja técnico, engenheiro, gestor, diretor, uma forma de ver os riscos, né, e ações preventivas para evitar esses riscos. Estamos indo bem, estamos com 9 minutos, Vitor. Dá mais para atender todas as perguntas. Não, acho que vai dar tempo. Eu que estou enrolando um pouco para perguntar, mas faz parte, que eu estou no roteiro aqui seguindo. Beleza, não vou chamar de Oswaldo. Né? Fato agora de eu falar não vou chamar de Oswaldo, eu já não erro, viu? Que eu já criei aí uma dinâmica para não errar, né? Então, assim, a engenharia de segurança proativa, na verdade, ela propõe investigar a organização, não apenas o acidente, né? E como é que surgiu essa mudança de paradigma? Principalmente nas tragédias. E o Murilo, ele é o nosso colega também, já fez o curso, né, de formação lá na Fiocruz, né? O Bernardo deu o curso, então obrigado aí pela resposta do acidente lá em São Paulo, né? Então, sendo levantadas as causas, né? Mas depois a gente pode até falar um pouquinho mais no final das perguntas, tá? O Murilo é também um participante lá do nosso grupo de pesquisa. Assim, acho que é interessante fazer ligação de várias áreas de conhecimento, né? Então, a primeira coisa que eu tento trazer para a área de segurança é uma visão sistêmica, né? Isso na gestão da qualidade, isso aí é arroz com feijão. Então, o que é uma visão sistêmica, né? Como é que uma organização é construída, né? O que é planejamento estratégico, né? O que é gestão de processos, o que é resultados, gestão de pessoas. Então, com a visão sistêmica e fazendo a ligação das áreas de conhecimento, você consegue ter um olhar diferenciado, porque uma coisa é você ser técnico, né? Você se preparou para ser técnico, depois você preparou para ser um nível de superior, depois você vai ser um supervisor, um gestor. Então, com a capacitação, com o aprendizado, e você sendo humilde, conversando, estudando, você vai ter essa visão sistêmica. Eu acho que falta muito isso. E eu me lembro que eu estava fazendo essa apresentação alguns anos atrás, e teve um especialista que falou, aí ficou brincando visão sistêmica, e agora eu estou vendo várias pessoas falando de visão sistêmica, várias pessoas fazendo a correlação dessas áreas de conhecimento, né? Show! Então, você já comentou anteriormente da questão do erro humano, né? Como é que a gente pode tratar o erro humano aí dentro da segurança proativa e como é que ela identifica e trata as causas organizacionais aí? Fala um pouco mais sobre isso, chefe. Isso também para mim foi um alerta, né? Porque na gestão da qualidade, né, isso foi na década tem 20 e poucos anos atrás, eu fiz uma especialização em qualidade, foi a primeira especialização. Eu era gestor de centenas de funcionários, né? E nessa formação, uma das primeiras coisas que a gente aprende na gestão da qualidade, né, que um processo produtivo com erros de qualidade, 80% dos problemas estão ligados à gerência, à questão gerencial e 20% às pessoas. E eu vejo muitas pessoas na área da qualidade, né, pesando a mão nas pessoas, né? Só que as pessoas são só a ponta do iceberg. Então, através dos modelos, da abordagem sociotécnica, fator humano, fator tecnológico, fator organizacional, você consegue ter uma primeira visualização das pressões. Então, o erro humano, não dá para alongar muito, mas através da capacitação, do e-book, né, vocês vão ter essa noção dessa questão do erro humano ser a ponta do iceberg, e isso é recorrente, e a mão pesa. Eu me lembro que estava no Congresso Internacional de Segurança Mineira, lá em Lima, no Peru, e um gestor top lá, ele pegou firme em cima do trabalhador, né, e quando você começa a analisar, né, você vai ver que a pessoa ela está dando o melhor de si. E eu posso fazer até um paralelo de um outro profissional, um pesquisador top, né, que é o Michel Lohry, que ele fala muito do acidente organizacional, ele estudou do acidente de TMI, um acidente nuclear. Então, ele levou esse mesmo caso para a França e botou os operadores para tentar resolver o problema que aconteceu. Os operadores franceses tiveram o mesmo erro dos operadores americanos. Então, será que você trocando essa pessoa por outra, será que o erro vai acontecer? E normalmente a resposta é sim. Então, você tem que quebrar o paradigma, né? Essa forma de pensar que a pessoa e o erro humano tem um percentual altíssimo, né?
Boa. E grande parte, né, o Washington, que eu já, grande parte dos análises de investigação de acidentes que eu já tive a oportunidade de pegar, né, acidentes, no caso, acidentes menores, que eu digo menor que todo acidente, né, que leva uma fatalidade, né, para aquela família, para aquela pessoa, não tem justificativa de tamanho, né? Mas grande parte não levam em questão a possibilidade que a pessoa vai errar, né? Vai Sim. deixar de usar o equipamento, mas ele tinha. Ele tinha que estar de equipamento, né? A gente acaba vivendo algumas searas, né? E os pilares da engenharia de segurança proativa? E até fazendo uma ligação, né, com essa pergunta anterior, né? Então, você tem que ter uma visão sistêmica, você tem um framework, uma forma de pensar e analisar, seja um setor, seja uma unidade. Então, você começa com a definição do escopo, uma modelagem. Essa modelagem vai te mostrar questões importantes, né? Vai te levar às demandas, né, da segurança proativa. Você prioriza, você faz plano de ação e roda o PDCA. Isso é a primeira coisa, o framework. É uma estrutura lógica. É interessante que eu estava vendo um especialista internacional apresentando sobre as questões atuais, né, da segurança, né, e as deficiências de algumas questões, né? Ele fala que algumas propostas elas não têm validação e não têm ferramentas. Então, esse framework é uma ferramenta que eu fundamentei na ergonomia e apliquei nos grandes acidentes. Você tem os modelos, tem o TAOS, que o Bernardo vai falar, né? E toda essa estrutura, ela vai te dar uma forma diferenciada de pensar e não ver só questões produtivas, mas como é que o sistema funciona, né? Então, a grande questão que eu vejo é ter essa forma de pensar e de analisar, que são várias lentes, né? Então, que lente você coloca? A lente, né, uma pessoa enviesada que não consegue ver as grandes questões da organização, então isso é importante. O Washington, tem uma pergunta aqui, ó. Se a segurança é uma questão cultural, qual o caminho para inserir a cultura de segurança na formação dos gestores? Capacitação na engenharia da segurança proativa. Tenha certeza que você vai ter um ferramental muito bem estruturado, teórico, estudo de caso, modelos para você fazer essa reviravolta. Eu me lembro que essa capacitação já está na ordem de milhões de pessoas no mundo, tá? Porque no vídeo que eu publico, já está em inglês, eu rodo o mundo todo. Em publicações em blogs e artigos, são dezenas de milhares. E uma das capacitações que eu dei foi para um gestor na área offshore. E ele pegou esse estudo de caso e levou para alta direção, e eles começaram a desenvolver ações específicas, né? E o próprio Bruno vai falar um caso específico, né? De questões práticas, né? E o Daniel Lotto também vai falar também uma proposta voltada, achei muito boa também, para manutenção de equipamentos. A gente vai ter. Então, como é que a gente pode fazer essa capacitação? Vão ter três gratuidades, né? E também é só entrar em contato, tá? E o e-book, que eu disponibilizei lá no grupo de WhatsApp, já tem um bom material. Tá? E depois eu dou o meu e-mail, é só fazer o contato. Beleza. Washington, quais os principais benefícios, então, que as empresas, as instituições, elas podem ter adotando essa metodologia da segurança proativa? Você vai ter um método estruturado, né, uma forma de pensar que você vai priorizar, você vai ter uma forma lógica de pensar, porque assim, o nosso dia a dia, seja técnico ou de gestor, ele é muito corrido, tá? Então você tem que ter um tempo para sentar e analisar. Mas essa forma de analisar, ela tem que ter uma fundamentação. Então toda essa forma estruturada vai te levar
tenho certeza a melhoria de processos, né, diminuição de acidentes e também essa fragilização da segurança. Maravilha. Washington, vamos trazer o Bruno agora para bater bola com a gente aí. Só que eu vou fazer o seguinte, já que a gente vai trocar você, eu vou trocar eu. Eu vou trazer a Daiane para trocar essa ideia com o Bruno aí. A Daiane está com as perguntas aí também? Tá, doutor. Esse aqui é um time que não... Oi, Daiane. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Daiane. Meu áudio tá bom? Tá bom. Segue aí. Dai, tá falando não. Apagou, Dai. O Bruno começa se apresentando aí. Destravou. Vamos lá. Vai aí, Bruno, se apresenta aí para eu poder conhecer um pouco você. Bruno Rafael, parece nome de cantor, Bruno. Acho que sua mãe queria que você fosse cantor. Me conta primeiro a sua formação. Não estou te ouvindo. Tá sem áudio, Bruno. Vê o que é. Bruno? Bruno? Você quer que a gente... Tá. Talvez... Vamos pro vai, Daniel. Então. Começa com o Daniel. Depois vai ver se o Bruno volta. Ok. Daniel, quer falar? Oi, boa noite, pessoal. Tá funcionando a esse apresentação? microfone. Bom, então eu sou tecnólogo de automação pela FATEC, gestor de projetos pelo Senac, já atuo na área de engenharia de manutenção e projetos já há mais de 25 anos, né, em grandes empresas, e não sou engenheiro de segurança, né, mas desde cedo, desde quase do início da minha carreira profissional, sempre estive muito envolvido com o pessoal de engenharia de segurança do trabalho. Comecei lá com PPR-PS, lá em 2000, 2001, há muitos anos atrás. Depois trabalhei ainda muitos anos com NR12, né, até pouco tempo atrás. Atualmente estou especificamente em manutenção, mas já tenho esses 25 anos aí, ou um pouquinho mais de experiência, e decidi pegar esse trabalho do Washington, né, que a gente já vem trabalhando junto conversando bastante desde 2022, né, Washington? Acho que a gente estava lembrando aí. Sim. Faz bastante tempo já. Faz 4 anos, são 4 anos de trabalho. Faz uns 4 anos. E fiz o curso, tudo, começamos a fazer estudos de caso e nas últimas semanas eu falei, poxa, vou criar um framework, então, para aplicação específica em manutenção. E aí eu tenho uma apresentação para mostrar com respeito a isso, para vocês poderem entender qual que é esse framework, né, qual que é o objetivo dele. Só um detalhezinho, uma dúvida. Eu não entendi muito bem. Você não é da área de segurança, mas se interessou pela área de segurança, é isso? Não é formado em segurança, mas se interessou pela área de segurança? Isso, eu não sou formado em engenharia de segurança. Eu sou da área de projetos de manutenção, e como já atuo há muitos anos com projetos de automação de segurança, NR12, por exemplo, né? Então eu sempre tive muito ligado com o pessoal, tenho muitos amigos, né, amigos mesmo da área de engenharia de segurança, muitos mesmo. Então o meu network é muito grande nessa parte de segurança, né? Então a gente adquiriu muita experiência e confiança de muitas pessoas na implantação de NR12 em muitas empresas grandes que eu já fiz, né, estive à frente. Então ganhamos a confiança e eu gosto bastante dessa área. Futuramente pode ser que eu me aprofunde em termos de formação, né, mas eu tenho uma boa visão de estratégias de implementação desses tipos de metodologias. Sim, eu achei super interessante, porque uma coisa que a gente vive falando na área de segurança do trabalho é a importância da interligação entre os setores, entre as diferentes formações, a interdisciplinaridade, né? Que é tão essencial para a área de segurança. É inseparável, então, assim, não dá para... Desculpe até te interromper, né?
Eu entendo que, assim, o pessoal às vezes pode acompanhar meu perfil, quem não me conhece, né? O pessoal fica confuso, mas esse cara é de segurança, de manutenção, é de projetos, que raio que ele faz, né? Então eu procuro alinhar esses conhecimentos e mostrar a importância deles. Não dá para caminhar separado. Quando a gente fala em produtividade, seja ela em serviço, seja ela em fabricação, ela está associada à segurança, né? Porque isso mexe com a pessoa. Se ela tem confiança no equipamento, por exemplo, está numa condição segura de trabalho, ela vai produzir mais, né? Lógico que eu estou falando de uma maneira até simplista, mas isso não tem como separar. Então o pessoal tem que começar a enxergar essa inseparabilidade, essa coisa intrínseca e atuar, né? É possível obter resultados e melhorar, sim, produtividade com segurança. Eu já tive alguns trabalhos que eu fiz em R12, alguns anos atrás, que nós ganhamos produtividade teve mais de 5 casos que ganhamos produtividade com a implementação de NR12, por incrível que pareça. Né? Então, assim, porque mexemos no processo também, na ergonomia. A ergonomia, num termo mais simples, no sentido de como o cara vai posicionar a peça, vai tirar e vai colocar. Então, é possível, sim, alinhar, né? Isso eu tenho defendido já há bastante tempo, né? Na minha visão, então, eu alinho produtividade, segurança, manutenção, projetos, né? Então, porque se eu estou fazendo um projeto de uma máquina nova ou adequando uma máquina, eu tenho que pensar todos esses fatores. Eu vou deixar você apresentar, senão não vou ter tempo para os outros. E aí o framework, ele, na verdade, ele se baseia um pouco assim nas características do serviço. Essas características, elas estão relacionadas ao marketing, né? Foram definidas há muitos anos atrás, que é intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade e heterogeneidade. E por que eu escolhi fazer para manutenção? Porque muitas vezes você vê ações que elas estão muito direcionadas a um setor, a uma máquina, né, ou a uma área. Então, quando a gente fala de serviço, só o fato dele ser intangível, você não consigo tocar o serviço. É uma coisa quase que abstrata, né? Ele é inseparável. Eu estou fazendo ele e alguém está consumindo esse serviço. E com isso ele é perecível, porque uma vez que eu fiz, acabou. Eu não consigo reproduzir ele exatamente igual, né? Porque ele depende, essa heterogeneidade, que aí é que fala que depende totalmente das pessoas, diferente de você produzir uma peça. Lógico, a produção de uma peça está relacionada a uma máquina, ela depende também um pouco da operação, mas hoje você tem muita automação, então ela depende menos das pessoas. Agora, um serviço, por exemplo, manutenção, ela depende 100%. Então você não consegue reproduzir, não consegue estocar, não consegue fazer nada. Então essas características do serviço nos levam a uma dificuldade das pessoas conseguirem enxergar a importância de você aplicar uma metodologia tão ampla quanto a da engenharia de segurança proativa dentro da manutenção. E aí eu fiz aqui alguns exemplos, né, me baseando no TAOS e na metodologia na ESP. Ou seja, então eu vou definir o escopo, ativos, tipologias de manutenção. Opa, ele foi sozinho aqui, desculpe. Ativos, né? Quais ativos eu tenho naquela planta fabril, os tipos de manutenção que eu atuo. Então, vou definir esse escopo. A demanda inicial vai ser o quê? Eu vou ter que avaliar se eu tenho as normas implementadas, as pessoas que estão envolvidas, os históricos, acidentes, incidentes. Então, essa demanda inicial eu vou olhar ela com base no que se coloca na engenharia de segurança proativa, que é variáveis endógenas e exógenas. E aí sim, fazendo essa abordagem sociotécnica estruturada, ou seja, eu vou olhar os fatores organizacionais, que são as variáveis endógenas, os comportamentos, o comprometimento das pessoas, né? E aí eu estou usando, eu inseri um pouquinho aqui do Safe Start, né? Eu trabalhei há uns anos atrás com uma empresa que tem muito bem implementado isso, não fui eu que implementei, eu apenas trabalhava lá, mas a cultura dela de segurança é muito forte e ela tem o Safe Start muito bem implementado, e isso realmente traz bastante resultado. Então eu passo a olhar um pouquinho com essa ótica, né? Pressa, cansaço, frustração, complacência, isso tudo
eu me monitoro, ou seja, cada pessoa individualmente tem que ter essa responsabilidade de se monitorar, de se entender e se monitorar. Está dentro da gestão dinâmica. E aí eu tenho a parte dos fatores técnicos, ou seja, layouts, documentações, peças de reposição, se eu tenho possibilidade de fazer lockout tagout, adequação das máquinas, se tem NR10, se tem NR12, isso tudo são fatores que impactam diretamente no serviço. Né? Uma máquina que eu não tenho a possibilidade de fazer um lockout tagout, é complicado, você tem que inventar uma forma lá de fazer, porque senão alguém pode ligar aquilo ali e o cara se acidentar. Então, assim, por isso que eu falo, a gente acaba pensando muito na produção, muitas vezes, num setor, numa máquina, e esquece dessa parte da manutenção. O cara está lá, ele está fazendo ali, dando esse suporte, esse apoio, né? Então ele precisa ter as condições. E aí, e as variáveis exógenas, desculpe, aí sim você tem, na parte positiva, claro, essa exigência de NR10, 12, eu estou focando especificamente nessas, que elas estão mais relacionadas à manutenção, tá? Lógico que temos questão de trabalho em altura, confinado, mas eu estou limitando aqui para não estender muito, né? Então, mas isso é uma pressão positiva. E aí você tem instabilidades de mercado que podem ser positivas ou negativas também, e questões ambientais, né? A gente está tendo questões climáticas, então, por exemplo, a manutenção sofre muito com essas questões, porque, por exemplo, você pega serviços pesados, muitas vezes num equipamento, então você tem uma condição de calor ali, uma condição que às vezes já é insalubre, então isso impacta também na possibilidade de você ter um acidente. O profissional vai ficar mais cansado, vai ficar mais desatento, vai ficar desgastado. Então, esses são as variáveis exógenas que influenciam negativamente e positivamente. Deixa eu mudar aqui o slide. E aí, eu acho que a grande sacada que tem essa metodologia, né, que o Washington criou aí, a gente ajudou um pouquinho, é essa questão da gestão dinâmica. Ou seja, eu não estou olhando uma coisa estática, eu não tenho um plano de ação só em que ele parou ali no plano de ação. Ou seja, eu tenho uma gestão dinâmica, eu estou olhando. Então, essa questão da área da normalidade, ou seja, aí falando do serviço, quando que eu tenho normalidade? Ou seja, quando eu tenho recursos, materiais, ferramentas, procedimentos, isso tudo adequado, alinhado, né? Então, ok, enquanto alguém tem que estar monitorando, sejam as pessoas executantes, sejam gestores. E aí, quando eu começo a transitar para a área perigosa, quando eu começo a perder esses recursos, né? Por algum motivo você teve muitos equipamentos que quebraram no dia, né? Ou faltou, sei lá, o pessoal da logística não repôs o estoque de peça de reposição. Então, assim, são coisas que vão se juntando. Opa, eu começo a ter uma situação perigosa. Olha, o pessoal tá todo mundo atendendo, o pessoal está pressionando a manutenção ali para poder executar os trabalhos, para entregar rápido. Então, aí, a gestão, ela precisa estar de olho nisso. Opa, começa a acender um alerta, gente, ó, estamos com pouco recurso, faltou um cara, né? Então, aí veja que eu estou fazendo a gestão dinâmica. Alguém está olhando, tem que ter mais de uma pessoa, aliás, todos têm que estar olhando isso. E aí a área do acidente, que é a área perigosa mesmo que vai acontecer, que aí é uma ausência que já vai levar, né? Começou com a área perigosa, ela foi se expandindo, ninguém fez nada, né? Ou se não fizer nada, ela vai levar, porque há um acidente. Por quê? O manutentor ali vai estar pressionado, vai estar sem recurso, vai querer fazer o negócio, vai burlar um procedimento para poder entregar um equipamento, por exemplo. Então, essa é uma coisa que acontece. Eu não estou falando de empresa A, B ou C, mas quem é da área de manutenção, talvez não vai ter ninguém, não sei se vai ter alguém nesse público aí, mas o pessoal que lida, né, o que já conhece, certamente já vai saber que muitas vezes acontece acidente por conta disso, né? E aí a gente tem a parte dos planos de ação, né? Ou seja, é lógico que eu vou ter a gestão dinâmica, ela vai estar acontecendo full time, através das pessoas, porém eu tenho as ações, claro, que para poder adequar aquela demanda inicial que nós identificamos, quanto às adequações, quanto à necessidade de lockout tagout, layouts, documentações, ou seja, tudo isso tem que estar, tem que ter um plano já para gerenciar isso,
né? Então, veja que a gestão dinâmica ela vai ajudar, ela já pode começar antes, né? Então, mas sabendo que vai ter coisa para fazer. Então, esse dinamismo eu acho muito interessante e é um grande fator aí que realmente previne acidente, né? Então, esse aí é o que eu tinha para apresentar e eu acho que espero que todos tenham entendido. Aí, se ficar dúvida, a gente tenta esclarecer. É interessante, Uma dúvida. Daiane, que você ficou, né, com essa... Poxa, você na hora da manutenção, mas não é só a engenharia da segurança proativa, não é só da área da segurança, né? Então, eu tenho profissionais da área de produção, da manutenção, que fizeram esse curso, né? E esse framework do Daniel, ele está muito bem estruturado, né? Já falou, são 4 anos, né, estudando, e aí dentro do trabalho de pesquisa, né, ele mostra, vamos estudar essa parte de manutenção, né, e de máquinas, né? Então, tem um framework, tem um artigo, né, Daniel? Está muito bem fundamentado. A ideia agora é levar esse framework para empresas, né, nesse formato, né, que é a engenharia da segurança proativa e a manutenção. Vai, Daiane. Falando nisso, convido vocês a publicarem, né, submeterem um artigo para o Conest em novembro, mas já fazendo propaganda. Mas uma dúvida que surgiu lá no início, você falou de Taos. O que é Taos? É o Bruno que vai falar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bruno entrou. Mas termina, Daniel. Bruno entrou agora, graças a Deus. Termina, Daniel. Depois o Daos. Então. Mas o Daniel também falou em Taos. Quem não é da área... É que o Bruno ia falar antes, mas fala um pouquinho, Daniel. Depois o Bruno entra. O Taos é a parte prática, ou seja, é a forma de implementar a engenharia de segurança em qualquer lugar, ou seja, é o framework geral, né, que aí é o que o Bruno vai mostrar o exemplo que ele implementou numa área, então a forma é o como fazer, né, que é basicamente isso que está aqui, que é a definição do escopo, demanda inicial, abordagem sociotécnica, gestão dinâmica e plano de ação. É basicamente esses tópicos aplicados de forma generalizada a um setor ou enfim, uma empresa. Né? Depois não esquecem de disponibilizar o DOI, o link, o nome do artigo para o pessoal poder ler, que eu acho que vai ser bem interessante. Se ele for, né, disponível, se ele for aberto, né, porque eu sei que dependendo da revista não é aberto, então... Mas eu achei bem interessante para ler. E a galera está bem interessada. Está aberto. Que a gente ótimo. toda a publicação que eu estou fazendo, eu estou tendo esse cuidado, né? Do e-book, do artigo. E o Daniel, disponibiliza lá depois o link lá do ResearchGate, lá no grupo de WhatsApp. Isso, vou colocar lá no WhatsApp. O Vitor está cobrando aqui o horário. E o Bruno tem que fazer uma apresentação ainda. Vamos para o Bruno? Só finalizando, esse framework ele não elimina as necessidades que se tem já, por exemplo, de fazer uma apreciação de risco ou de uma análise preliminar de risco, né? Então ele apenas complementa, né? Os outros quesitos da manutenção continuam valendo. Até mais, obrigado, pessoal. Parabéns, Daniel. Dai, vamos para o Bruno. Porque só um minutinho, eu vou passar para o Bruno só um detalhe. Galera, se vocês estão gostando desse assunto, se vocês querem que depois a gente traga de novo esse grupo para uma live de mais tempo, coloca aí no chat para a gente saber, coloca lá no chat de WhatsApp, até para a gente saber o que vocês querem que a gente traga aqui por um tempo maior, tá bom? Bruno, boa noite, desculpa aí pela brincadeira. Boa noite. Tá bom? Nada, que isso. Você tem uma apresentação, é isso? Para mostrar para a gente o que é o Taos? Eu tenho uma apresentação, mas eu posso falar de forma livre. Eu fechei para falar de forma livre, em cima de 3 perguntas, né? Tu tá com as perguntas, Daiane? Tá com as 3 perguntas aí? Tô com a pergunta sim, mas o que você prefere, Bruno? Você prefere que eu faça a pergunta ou você quer falar? Pode fazer as perguntas, então, direto. Tá. Como que surgiu o Taos e qual é a contribuição dele para a área de engenharia de segurança do trabalho? Tá, excelente. O Taos, ele surgiu, né, a partir de uma abordagem estruturada, fundamentada na abordagem de segurança proativa, né? Ela tem um propósito específico de prevenir os acidentes maiores, além de promover a melhoria contínua dos processos, né, onde está sendo aplicada. Então, a sua implementação ela é baseada na metodologia
sociotécnica estruturada, que considera a integração complexa entre os elementos, né, fatores humanos, técnicos e organizacionais dentro de um sistema. E a principal contribuição do TAOS, né, que é o time de aprimoramento das operações de segurança para a engenharia de segurança proativa, é oferecer um modelo dinâmico e adaptável em relação à segurança de um processo contínuo, né? Então, essa ferramenta ela é desenvolvida em 6 etapas, né? A primeira etapa é a capacitação inicial das pessoas ali, né? Os operadores, líderes, gestores. O diagnóstico inicial, que seria em campo, né? Onde a ferramenta será aplicada. A validação dos dados que foram levantados, o plano de ação do que foi feito durante esse diagnóstico inicial, a implementação dessa parte de boas práticas, digamos assim, no gerais, e depois a última etapa é a questão do monitoramento. E os benefícios, né, que o TAOS traz para as organizações podem alcançar os avanços significativos em 3 pilares. São fundamentais, né, a questão da operação, eficiência e segurança. E os benefícios específicos detalhados no estudo que foi desenvolvido numa central de resíduos perigosos, né, no maior laboratório vinculado ao Ministério da Saúde, em Farmanguinhos, na Fiocruz, ao qual o Washington desenvolveu esse trabalho junto comigo. Esse trabalho levou 2 anos de execução. E aí, os principais benefícios aqui em relação à prevenção de acidentes maiores, né, redução dos riscos, principalmente na área de vazamento, incompatibilidade química dos produtos, a questão do tombamento de cargas, que eles utilizam empilhadeiras para transporte de cargas perigosas. E, por exemplo, a gente lá nessa central de resíduos, a gente tem o manuseio e armazenamento de um produto químico, que é o sódio metálico, né, que é altamente explosivo em contato com a água. A capacitação mais um benefício, né, a capacitação da equipe, ampliação do conhecimento técnico, de gestão dos colaboradores, né, focando numa medida preventiva. Outro ponto de melhoria estrutural, onde a gente faz essas correções nessa visita que foi identificadas, né? Por exemplo, a gente pode olhar sistema de drenagem, substituição de equipamentos, troca de empilhadeiras a combustão por empilhadeiras semi-elétricas nas áreas internas, e otimização dos fluxos. Às vezes a empresa está funcionando, mas os fluxos ficam trocados. Então, inclusive, nesse estudo, a gente teve a participação de um arquiteto e a gente redesenhou o local, e aí reorganizou o layout, a criação de sistemas visuais de segregação por cores, garantindo a maior fluidez operacional. E aí a questão de eliminação de riscos, né? E a questão da conformidade legal, que apesar desse trabalho feito, a gente viu que garantiu alguns requisitos legais foram atendidos, né? Os principais benefícios seriam esses. Eu fico surpresa como que o Brasil é rico, né? Da quantidade de coisas que a engenharia de segurança do trabalho desenvolve e consegue aprimorar. Você vê aí que você fala que foram 2 anos aí de muito trabalho, a gente já conheceu aí parte do projeto. Pelo jeito, tem muito mais, dá vontade de conhecer muito mais. Infelizmente, o tempo é curto. Então, se vocês quiserem que a gente tenha, né, mais tempo com eles, fala aí no chat para a gente estar trazendo. E falta ainda o Bernardo, não é? Obrigada, Bruno. Obrigado, eu estou aqui pessoal. muito interessada, doida para saber mais, mas infelizmente o tempo não permite. Tá ótimo. Terão outras oportunidades. Com certeza. Bruno, depois você coloca no grupo do WhatsApp também o artigo. Ele já tem um artigo também no ResearchGate aberto. Aí coloca no grupo lá de WhatsApp também. Sim, verdade. Tá ótimo. Bernardo, fala um pouquinho da tua experiência. Fala um pouquinho da tua experiência lá no FRJ e como é que você está fazendo os artigos, a tua participação. Vai lá, Bernardo. Então, vou até, por conta do tempo, né, vou falar brevemente como é que foi
Porque eu, assim como o Daniel, não sou engenheiro de segurança, né? Eu sou engenheiro de produção, tive minha graduação na UFRJ, que foi por onde eu conheci o professor Washington. Ele apresentou a engenharia de segurança proativa, me interessei pelos conceitos, todo o arcabouço teórico, e ainda mais porque durante a disciplina a gente teve a possibilidade de aplicar esses conceitos num estudo de caso que, inclusive, nós publicamos um artigo sobre isso, que era do incêndio no Museu Nacional que teve aqui no Rio de Janeiro em 2018, e, cara, foi bastante interessante para mim, engrandecedor, porque eu utilizo esses conceitos até hoje, na questão, tanto no conceito organizacional, quanto dos acidentes em si, né, para mitigar esses riscos, se não evitar, mitigar, prevenir. E isso foi bastante interessante para mim. Atualmente estou no ramo de óleo e gás, então, de certa forma, foi um conhecimento que eu utilizo bastante. Olha, bem interessante. Só para deixar claro uma coisa, quando eu perguntei sobre a questão da formação, não era uma crítica, ao contrário, era um elogio, porque a gente sempre levanta essa bandeira de que a área de segurança precisa de um envolvimento de outros setores, e a gente está vendo um exemplo aqui de pessoas que, inclusive, entraram em mestrado e doutorados para justamente porque estão interessados na área de segurança do trabalho, enxergaram uma necessidade e estão contribuindo para a evolução da área de segurança, né? Tem uma pergunta aqui, infelizmente não vai dar para colocar todas, mas o Felipe perguntou quais as ferramentas a engenharia de segurança proativa utiliza para prevenir acidentes maiores. Já teve uma apresentação do Daniel, né, que ele está apresentando um framework para manutenção, né, o Bruno apresentou o TAOS, né, na Central de Resíduos de Produtos Perigosos. O Bruno é o chefe dessa área de resíduos, né, o Bernardo já falou também que ele utiliza lá para minimizar, e tem o e-book, né, o e-book acho que eu botei no grupo de WhatsApp, é o início. E aí você tem várias formas, eu já falei anteriormente nas perguntas anteriores, né? Que também eles apresentaram, né? O framework, os modelos, né? O TAOS. E para finalizar, assim, era até uma pergunta final, como é que eu vejo a engenharia de segurança proativa no futuro? Então, é uma proposta fundamentada e ela vai buscar minimizar essa fragilização da segurança, né? Que a gente tenha um novo ambiente, né? Gestores, né? Mais capacitados para buscar investimentos com alta direção para minimizar esses grandes acidentes ou até acidentes menores, né? Porque eu vim da operação, né? Então, fui operador, supervisor, gerente, e eu fico assim, graças a Deus, nas minhas áreas não tive perda de trabalhadores, mas tive acidentes que não foram nada agradáveis. Então, a gente que vive essa operação, a gente tem que fazer esses esforços. Tá, como é capacitar, então vão ter 3 capacitações, né, que vão ser distribuídas e podem entrar em contato com o meu WhatsApp, lá no grupo de WhatsApp do Washington, que a gente pode alinhar. Estouramos o horário demais, né? Desculpa aí, o Tomás aí vai entrar depois, mas foram alguns problemas aí, estouramos bastante, né? Mas agradeço, parabéns, Vitor, parabéns. E Daiane, você lembra de fazer um comitê, né? Fazer uma comissão para apresentar lá talvez essa comissão esteja lá no congresso nosso aí para falar, tá? Nessa linha de debate, para você ver aí. Verdade, a gente vai ter um pouquinho mais. A gente vai ter um pouquinho mais sobre segurança proativa no COEST, que vai ser, a gente está acabando de marcar a data, a gente vai ter um congresso aí no segundo semestre e vai ter muito mais. Washington, muita gente está querendo saber como faz para entrar no grupo, muita gente está querendo saber como é que faz para ler os artigos. O que a gente promete? Você está lá no grupo de WhatsApp, manda para a galera o link e compartilhe os artigos. Parabéns para vocês, parabéns também ao público que está cheio de perguntas. O Washington depois também vai dar uma olhada na live para poder responder vocês no chat, né? E convido todos a vocês a escreverem um pouco sobre o assunto, submeterem o artigo lá no CONEST, tá bom? Muito obrigado.